A opção que apresenta a afirmação errada. O número de massa de um isótopo é um número inteiro positivo adimensional que corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons no núcleo daquele isótopo. Verdadeiro, né? O número de massa ele vai ser a soma do número de prótons, né, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Como o número de prótons e nêutrons são números positivos e inteiros, então a massa também vai ser um número positivo inteiro e adimensional. Letra B. Massa atômica refere-se à massa de um único átomo e é invariante para átomos de um mesmo isótopo. Verdadeiro, né? Se a gente tem o mesmo isótopo, essa massa ela vai permanecer a mesma, ela não vai variar. Caso eu esteja olhando isótopos diferentes, então essa massa, como a gente vai ter uma alteração no número de nêutrons, né? O número de prótons vai ser o mesmo, mas o número de nêutrons ele vai alterar, então essa massa também alteraria. Mas como aqui ele está analisando para o mesmo isótopo, essa massa atômica ela é realmente invariante. Quando medida em unidades de padrão de massa atômica, ela nunca é um número inteiro, exceto para o átomo de carbono 12. Verdadeiro, o átomo de carbono 12 ele é a base, né, para calcular as massas atômicas, então ele é o único que foi definido como inteiro, os outros a gente faz uma aproximação. Letra C. A soma do número de prótons e nêutrons em qualquer amostra de matéria cuja massa é exatamente 1 grama vale exatamente 1 mol. Bom, a massa do próton ela é aproximadamente 1,007 e a massa do nêutron ela é de aproximadamente 1,008. Aqui de prótons e nêutrons, então, em unidades de massa atômica. A gente sabe se a gente tiver uma massa aqui de 1 e a gente colocar uma quantidade, né, de 6,02 aproximadamente, vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, por exemplo, de átomos ou moléculas, a gente consegue converter essa massa atômica, massa molecular, enfim, de 1 para 1 grama por mol. Então, se eu tiver 1 mol de moléculas aqui, né, de partículas, na verdade, prótons e nêutrons, eu não vou ter uma massa de 1 grama, justamente porque a massa do próton e a massa do nêutron são ambas um pouco maiores do que 1. A do próton é 1,007 aproximadamente e a do nêutron é 1,008. Então, eu não vou ter exatamente 1 grama. Então, a letra C é a que está incorreta. Letra D. A massa molar de um elemento químico pode variar em diferentes pontos do sistema solar. Sim, né? A massa molar do elemento químico ela vai depender dos isótopos e da abundância desses isótopos na natureza. E aí, dependendo do local em que esteja fazendo esse cálculo de massa, a abundância ela pode ser diferente. Então, ela pode variar. Letra E. Multiplicando-se a unidade massa padrão de massa atômica, unidade padrão de massa atômica, que no caso é o U, pela constante de Avogadro, que é justamente essa definição que eu fiz aqui, obtém-se exatamente 1 gramas por mol. É a definição aqui da constante de Avogadro que a gente usa para converter da unidade padrão de massa atômica para grama por mol. Então, o gabarito da questão 22 é a letra C.